Senhores, muito boa noite. Coronel Trigueiro, muito obrigado pelo convite. E a equipe do Seripa 7, muito obrigado também pelo apoio na preparação desse evento. Vamos começar então com a nossa apresentação de hoje. O nosso assunto é falha de motor em bimotores leves. Essa imagem inicial parece exagerada, mas não é. Nós já temos um filme que vai mostrar um acidente que aconteceu com um King Air que terminou nessa condição. Eu tenho interesse muito grande nesse assunto da falha de motor em bimotores leves e as consequências dos acidentes que ocorrem nessas condições, porque são condições razoavelmente similares e elas se repetem com uma grande frequência. Então é importante que a gente aborde aspectos que aparentemente são básicos, mas eles são frequentes nos acidentes e na maioria dos acidentes fatais em bimotores. Então é muito importante que quem está interessado, quem tem aspiração de voar aviões bimotores ou quem já opera atualmente aviões bimotores, que preste atenção nos conceitos que a gente vai apresentar hoje, porque eles podem significar a diferença entre sair vivo de uma condição anormal ou não. Bom, a primeira pergunta é: qual classe de aeronaves a gente pode julgar mais segura? Os monomotores ou os bimotores? A gente vê muitas vezes as pessoas falando assim: eu prefiro um bimotor porque ele tem 2 motores, né, e na falta de um eu estou garantido com outro motor que continua operando. Talvez não seja exatamente assim. As estatísticas mostram para a gente o seguinte: no período de 2010 a 2020, nós tivemos 1.060 acidentes com aviões monomotores e 240 acidentes com aviões bimotores. Esses números, entretanto, esses números absolutos, não podem ser analisados porque a gente não tem uma comparação das horas voadas pelas fraldas dos monomotores e dos bimotores. Entretanto, existe uma relação interessante. Dos 1.060 acidentes com monomotores, 200 foram acidentes fatais. Dos 244 acidentes com bimotores, 59 foram fatais. Esta relação entre o número total e o número de acidentes fatais é o que a gente chama de índice de fatalidade. Então, o índice de fatalidade nos monomotores é na faixa de 18,9%. O índice de letalidade nos bimotores é na faixa de 24%. Ou seja, estando envolvido em um acidente com aviões monomotores ou bimotores, a chance de estar envolvido em um acidente fatal é maior nos bimotores do que nos monomotores. E por que isso acontece se são aviões que têm 2 motores e teriam uma condição de segurança melhor do que os monomotores? Essa imagem pode responder isso para a gente. Isso é um Beech B-60 Duke que teve uma falha após a decolagem. Vejam que condição que o avião termina em termos de controlabilidade. Tem uma perda de controle após a decolagem e acaba se chocando descontroladamente na lateral da pista. Então, esse é um dos problemas sérios nos casos de operação de aviões multimotores. Nesses casos de multimotores, nós temos uma grande quantidade de acidentes por perda de controle, geralmente pela incapacidade do piloto de manter o controle do avião numa condição de falha, e segundo, pela tentativa do piloto extrair do avião um desempenho para o qual ele não foi certificado. Então, esses são os 2 aspectos principais da nossa apresentação de hoje: o controle e o desempenho. Nós vamos tentar hoje conhecer ou relembrar particularidades operacionais que são mais comuns em acidentes aeronáuticos com aviões bimotores leves. E essas particularidades operacionais são muito recorrentes, então é importante que a gente preste atenção a elas para a gente não correr o risco de se ver envolvido nessas situações. O Airplane Flying Handbook do FAA costuma definir os aviões multimotores pequenos como aviões que têm peso máximo de decolagem menor que 12.500 libras, ou 5.670 quilos. E os aviões bimotores leves, e isso não é um termo oficial, só um termo de uso comum, como os aviões que têm um peso máximo de decolagem menor que 6.000 libras, ou 2.721 quilos. Então, esse é o nosso enfoque de hoje, o nosso escopo de hoje, são aviões que têm pesos menores que 12.500 libras, e especificamente os que têm peso menor que 6.000 libras de decolagem. O importante é que a gente vai falar aqui sobre conceitos genéricos para aviões bimotores. Então, isso aqui deve servir de base para que cada piloto depois tenha a capacidade de avaliar, de ler o seu manual específico do seu avião e tirar as conclusões necessárias. Bom, nós vamos falar de 3 tópicos basicamente: o controle do avião, o desempenho
e o pouso de emergência. Em termos de controle, o que a gente precisa saber? Existia muitos anos atrás uma propaganda na televisão que falava o seguinte: potência não é nada sem controle. Isso é muito específico para o caso dos voos dos bimotores, quando a gente tem a perda de um dos motores. Por quê? Porque a partir do momento que a gente perde um dos motores, a gente tem uma assimetria de tração e essa assimetria vai provocar problemas de controlabilidade. Quando a gente tem uma perda de tração, no momento que a gente tem a perda de tração, vamos dizer aqui, por exemplo, que a gente perdeu a tração do motor esquerdo, o que acontece? Essa perda de tração provoca de um dos motores provoca uma assimetria de tração. Essa assimetria provoca uma guinada na direção do motor inoperante. A guinada na direção do motor inoperante tem umas consequências secundárias. Quais são essas consequências secundárias? A asa do lado do motor operante passa a ter mais velocidade do que a asa do motor inoperante. Então, isso aqui aumenta a sustentação do lado do motor operante e diminui a sustentação do lado do motor inoperante. Isso provoca, como uma consequência secundária da guinada, um rolamento para cima do motor inoperante. Um outro efeito de quando a gente perde um dos motores é o sopro sobre a asa. O motor que está operando, ele energiza o fluxo de ar em cima da asa do motor que está operando. O motor que não está operando, o lado do motor não operando, você não tem isso, então existe uma consequência de rolamento do avião, né? Menos sustentação na asa do motor não operante e uma tendência de rolamento do avião para cima da asa do motor inoperante. E um terceiro efeito da perda de tração em um dos motores é que no momento da perda, a hélice do motor que falhou, ela não está embandeirada, consequentemente ela provoca arrasto, ela aumenta o efeito de guinada para cima do motor inoperante e, em consequência, também, como efeito secundário, aumenta a tendência de rolamento para o lado do motor inoperante. Então, nós temos, no caso de falha, um efeito de guinada, preponderantemente um efeito de guinada, e, secundariamente, um efeito de rolamento para cima da asa do motor inoperante. Como o efeito principal, o efeito que dá início à problemática de controle é a guinada, a nossa primeira prioridade é interromper a guinada com o uso do leme. Isso é extremamente importante. Então, o leme é o comando primário para interrupção da guinada no caso de uma assimetria de tração. O que muitas vezes acontece na prática? Como o piloto percebe o rolamento mais facilmente do que ele percebe a guinada, a tendência é o piloto inicialmente reagir usando o manche no sentido da asa do motor bom. Então, quando o avião tem rolamento, aqui no caso, uma tendência de rolamento para a esquerda, o piloto vai ter a tendência de usar o manche no sentido oposto. E o que isso resulta? Quando eu faço a deflexão do manche para o lado da asa do motor bom, eu faço a deflexão do aileron para baixo. Essa deflexão do aileron para baixo está aumentando a sustentação na asa, mas está aumentando o arrasto da asa do motor inoperante. Então, ela também está aumentando o efeito de guinada para cima do motor inoperante. E a gente estaria aqui contrariando um efeito secundário. Então, é muito importante lembrar a ação do piloto, no caso de assimetria de tração, é a utilização do pedal para interromper a guinada. Então, 3 conselhos extremamente importantes. No caso de falha de motor, interrompa a guinada com o uso do leme. Isso é extremamente importante. Muitas vezes os pilotos não têm o costume de usar o leme direcional, ainda mais, dependendo da condição em que isso aconteça, na amplitude necessária. Às vezes tem que usar até com pedal a fundo para contrariar a tendência de guinada. Então, essa é uma primeira recomendação importante no caso de assimetria de tração. A segunda recomendação, igualmente importante, é também interromper a guinada com o uso do leme. E a terceira recomendação, como não poderia deixar de ser, é interromper a guinada com o uso do leme. Nós estamos enfatizando esse aspecto, porque assim como aquele acidente do B-60 que a gente viu aqui logo no início da apresentação, a maioria dos casos de perda de controle em voo por assimetria de tração é decorrente do piloto não utilizar o leme direcional na amplitude que ele precisa utilizar. Normalmente não estamos acostumados a usar o pedal do leme e acabamos deixando de fazê-lo quando a situação exige. Um outro aspecto
importante é a capacidade que o leme direcional tem de controlar o avião numa condição de assimetria de tração. Então, digamos que a gente perdeu o motor do lado esquerdo e eu tenho o motor do lado direito continuando a tracionar o avião. Essa condição leva o avião a uma tendência de guinar, novamente, de guinar para cima do motor inoperante. Como é que eu faço para reagir a isso, para manter o controle direcional do avião? Utilizando o leme direcional. Então, o leme direcional é uma superfície aerodinâmica que precisa de velocidade para ter autoridade para contrariar essa tendência de guinada para cima do motor inoperante. Existe uma velocidade mínima até a qual o leme direcional tem efetividade no controle dessa guinada com a simetria de tração. Essa velocidade chama-se a velocidade mínima de controle no ar. E por requisito de certificação, ela é definida utilizando-se uma pequena inclinação do avião para cima do motor inoperante, na faixa de 3 a 5 graus. E a gente já vai explicar o motivo disso aí. A velocidade que a gente tem nos nossos manuais de voo são definidas nessa condição. O avião com um motor inoperante, o outro motor na potência máxima contínua e uma pequena inclinação para o lado do motor inoperante. O que isso aí significa? Significa que a nossa componente, a nossa sustentação, na hora que a gente inclina o avião, ela passa a ter duas componentes, uma componente vertical e uma força lateral. Essa força lateral, essa componente horizontal da sustentação, vai ajudar a contrariar a tendência de rolamento para cima do motor inoperante. Então, o número que nós temos no manual de voo nosso sobre VMCA, da velocidade mínima de controle no ar, ele foi definido utilizando essa condição de um motor inoperante, o outro na potência máxima contínua e o avião com 5 graus na direção do motor inoperante. Essa velocidade que está no manual, ela usa essa força, essa componente lateral da força de sustentação. Se eu tirar essa inclinação, se eu deixar o avião voando com asas niveladas, essa componente não existirá mais e a tendência é que meu avião precise de uma velocidade maior para que o leme direcional tenha a capacidade de se contrapor à tendência de guinada. A VMCA é a mínima velocidade na qual é possível recuperar o controle após falha do motor crítico e manter o voo retilíneo com derrapagem nula, com ângulo de inclinação máximo de 5 graus para o lado do motor operante em potência máxima de decolagem. Essa é a condição que a gente tem. Nós temos um motor inoperante, o outro produzindo tração. Eu tenho aquela componente horizontal da força de sustentação representada aqui por essa seta. E o avião, ao inclinar o avião 5 graus para cima do lado do motor operante, eu permito que o avião alinhe a fuselagem com o fluxo de ar. Então, essa condição, além de me permitir uma menor VMC, por causa dessa força lateral que eu tenho da componente horizontal da sustentação, ela também me permite um melhor desempenho, porque o avião vai estar alinhado com o fluxo de ar. O avião não vai estar derrapando. Para o piloto, essa situação aparece como? Com 3 a 5 graus de inclinação para o lado do motor bom e com aproximadamente meia bolinha do indicador de curva de derrapagem para o lado do motor operante. A VMCA ela aparece muito claramente no indicador de velocidade, através de uma radial vermelha, então é importante que o piloto esteja sempre atento para o caso de falha de motor, estando com a simetria de tração, nunca se aproximar desse valor da VMC, porque isso vai significar uma perda de controle direcional. Mas e se eu quiser voar com asas niveladas, por exemplo? Se eu quiser voar com asas niveladas, por achar mais fácil voar com asas niveladas e com a bolinha centrada, o que eu vou ter? O avião vai estar com potência assimétrica. Por causa dessa simetria de tração, ele vai estar voando derrapado em relação ao fluxo de ar. Por estar voando derrapado, eu tenho um arrasto atuando na fuselagem no sentido de aumentar o efeito de guinada para o lado do motor inoperante. Consequentemente, eu vou precisar de mais atuação no pedal do leme para poder contrariar essa tendência de guinada para cima do motor inoperante. Então, o voo com asas niveladas e com a bolinha centrada, ele aumenta a VMC, porque agora eu não tenho mais aquela componente lateral da força de sustentação atuando aqui na frente e me ajudando a compensar a guinada,
e aumenta o arrasto porque o avião está com derrapagem. Os dois efeitos são danosos para o desempenho e para o controle. Então, o que acontece? Se eu vou voando para cima do motor operante, que é o que os nossos manuais recomendam, eu tenho uma componente horizontal da força de sustentação ajudando no controle, ajudando o avião a não rolar para cima do motor inoperante. Na hora que eu faço uma curva para o lado do motor inoperante, eu vou ter a tendência de guinada devido à simetria de tração e eu vou ter uma força lateral adicional, piorando a minha capacidade de controle. Então, cada vez que eu curvo para cima do motor inoperante, a minha velocidade mínima de controle aumenta, porque eu não tenho só a simetria de tração. Eu tenho a simetria de tração e eu tenho uma força lateral, que resultante da decomposição da força de sustentação, que está aumentando o meu efeito de rolamento. Então, quanto mais eu inclino, mais essa força aumenta e mais velocidade eu vou precisar para ter autoridade do leme direcional para contrariar essa tendência de guinada e essa tendência de rolamento para cima do motor inoperante. Essa carta mostra o efeito da inclinação lateral de asa na VMCA. A gente viu aqui, nesse eixo aqui mostrando a inclinação do avião, com 0, 5 e 10 graus para o lado do motor operante, e nesse eixo, menos 5 e menos 10 para o lado do motor inoperante. Então a gente viu que a maioria dos bimotores leves tem um melhor desempenho em termos de VMC, inclinando na faixa de 3 a 5 graus para o lado do motor operante. Quando a gente começa a desinclinar de asa, até vir situação de asa nivelada, a VMCA começa a crescer. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela componente horizontal da força de sustentação ajudando a controlar o avião. E quando eu aumento a minha inclinação para cima do motor inoperante, a minha VMCA continua crescendo e pode acontecer de eu encontrar uma VMCA muito maior do que aquela que eu estou esperando. Então esse é o problema de se fazer curva para cima do motor inoperante quando eu estou com baixa velocidade, porque a minha VMCA ela é maior do que aquela VMCA que está publicada no meu manual. Para bimotores leves, a VMCA com asas niveladas, ela é, em média, cerca de 8 nós mais alta do que a VMCA com 5 graus de inclinação para o lado do motor operante. Então é muito importante o piloto ter essa noção de que a VMCA aumenta quando a gente curva para cima do motor inoperante e tentar evitar, principalmente nas condições de baixa velocidade, fazer curva para cima do motor inoperante. Um outro aspecto que também sempre causa preocupação quando a gente tem falha de motor em bimotores, aviões multimotores, é o conhecimento do motor crítico. De maneira geral, isso é até transparente para os pilotos, porque a definição de VMC já é feita em cima da pior condição, em cima da falha do motor crítico. Mas vamos explicar um pouquinho disso aqui, porque tem uma conclusão importante. Quando o avião está voando em voo nivelado, as pás da hélice do motor, enquanto estão rodando, elas encontram o mesmo ângulo de ataque quando estão na posição de descida do disco e quando estão na posição de subida do disco. Consequentemente, elas produzem a mesma sustentação ao longo do disco e a resultante de tração é alinhada com o eixo central do motor. Quando eu passo a voar com baixa velocidade, isso significa um ângulo de ataque maior em relação ao meu deslocamento. Quando eu tenho esse ângulo de ataque maior em relação ao meu deslocamento, a pá da hélice, no momento em que ela está em descida, ela encontra um ângulo de ataque maior do que a pá da hélice quando ela está no momento de subida. Isso significa o seguinte: com alto ângulo de ataque em baixa velocidade, a tendência é que a resultante de tração migre para o lado do disco da hélice onde está a pá que está descendo. Então, se a gente imaginar aqui um avião onde, visto por trás, as hélices giram no sentido horário, o que acontece, por exemplo, se eu perder o motor 2, o motor do lado direito? Quando eu perco o motor do lado direito, e eu estou voando com alto ângulo de ataque e baixa velocidade, a pá que desce, a pá da hélice que desce, acaba produzindo mais sustentação. Então, aquela minha resultante de tração, que era alinhada com o eixo longitudinal do motor, migra para mais perto do eixo longitudinal do avião. Então, isso aqui atenua a dificuldade de controlabilidade do avião. Se, por outro lado, eu perco o motor esquerdo, o que acontece? A minha resultante de tração, ela migra para longe do eixo longitudinal do avião. Então, no caso de falha de motor, se eu tiver uma perda do motor número 2,
a resultante fica mais perto do eixo longitudinal, e se eu tiver uma perda do motor número 1, a resultante de tração fica mais longe do eixo longitudinal. Então, no caso de aviões bimotores convencionais, que têm a hélice girando no sentido horário visto por trás, a perda do motor número 1 provoca uma dificuldade maior de controlabilidade, uma simetria de tração maior do que a perda do motor número 2. E aí costuma-se dizer, então, que esse avião tem como motor crítico o motor número 1, porque na perda dele, a resultante da tração está se deslocando para mais longe do eixo longitudinal do avião. Alguns fabricantes optam por equipar os seus aviões com hélices contrarrotativas, e geralmente contrarrotativas no sentido para dentro da fuselagem, em direção ao eixo longitudinal. O que acontece nessa condição? Acontece que se você tiver uma falha de um motor, o outro motor, a hélice vai estar na posição de descida sempre quando ela está mais próxima da fuselagem. Então, independente do motor que você perca, você vai ter sempre a tendência da resultante da tração do motor migrar um pouquinho mais para perto do eixo longitudinal do avião. Com esse tipo de condição, eu não tenho o que se chama motor crítico. Mas é importante a gente ressaltar o seguinte: uma vez eu vi uma afirmativa dizendo que um avião tal, que tem hélices contrativas, não tem motor crítico e, consequentemente, não faz diferença para que lado eu curvo no caso de eu ter uma falha de motor. Isso não é verdade. São duas coisas diferentes. Motor crítico tem a ver com esse fator P, com o deslocamento da resultante da tração do motor, e o lado que eu faço a curva tem a ver com a VMC. Então, independente de eu ter motor crítico ou não, se eu fizer a curva para o lado do motor inoperante, eu vou ter aquela componente horizontal da sustentação atuando para o lado do motor inoperante, em conjunto com a tendência inicial de guinada, e eu vou ter um aumento da VMCA do mesmo jeito que eu tenho se o avião tiver motor crítico. Então, mesmo aviões que têm motores contrarrotativos, com hélices contrarrotativas, existe sim a recomendação de eu não fazer curva para o lado do motor inoperante quando eu estiver voando a baixa velocidade, pela possibilidade de aumento da VMCA, chegar na velocidade que eu estou e isso provocar uma perda de controle. Então, no caso de falha de motor, a gente tem que ter algumas coisas muito claras na cabeça de resposta. Muitas vezes os pilotos não reagem porque não estão preparados para reagir, não pensaram o que fazer no caso de falha de motor. Então, no caso de falha de motor em aviões bimotores convencionais, a primeira preocupação tem que ser o controle direcional. Nós já falamos lá, nós não temos o costume de aplicar o pedal do leme na amplitude que é necessária para controlar um avião em caso de assimetria de tração, principalmente se a gente estiver em baixa velocidade. Quanto menor a velocidade e quanto maior a assimetria de tração, maior a amplitude de pedal, até chegar no batente de pedal do leme direcional. Então, a primeira prioridade é controle direcional. O segundo é procurar uma atitude que vai me dar a velocidade de melhor desempenho, que a gente já vai definir, que é a VY. Colocar o avião na inclinação de 5 graus. Por quê? Porque com a inclinação de 5 graus, eu vou estar operando com a VMCA que é publicada no avião. Se eu não tiver com inclinação de 5 graus, ou se eu deixar o avião rolar para cima do motor inoperante, eu vou estar sujeito a uma VMCA maior do que a VMCA que eu conheço que está no instrumento do meu avião. Na sequência, levar as manetes todas à frente, ajustar a configuração de trem e de flap, identificar, confirmar, isso é extremamente importante, confirme qual o motor que parou. O motor que está funcionando é o pedal que está mais duro, então ele incomoda e muitas vezes o piloto vai e reduz e corta o motor que está bom. Então, é o pedal morto, é o motor morto. O pedal bobo é o motor que não está funcionando. E fazer o embandeiramento. Lembrando sempre que as informações do manual do seu avião têm prioridade sobre o que a gente está falando aqui. Então, o problema maior no caso de acidentes fatais com aviões bimotores leves tem a ver com o piloto não aplicar o pedal do leme direcional na intensidade que é necessária, porque a gente não está acostumado a fazer isso, e perder velocidade a ponto de deixar o avião cair abaixo da velocidade mínima de controle, e aí realmente não tem mais como você fazer a recuperação se você não usar uma técnica que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. Vejam aqui mais um caso de perda de controle por VMCA. É um Beechcraft Queen Air, que se acidentou nas Filipinas em 2011. Esse avião, após a decolagem, o piloto reportou que havia uma falha de motor e queria tentar retornar para o aeroporto.
Então teve uma falha no motor esquerdo, motor número 1, e o avião tem um comportamento típico de perda de controle por VMCA. É exatamente esse comportamento de perda de controle por VMCA. E como é que a gente reage a isso? Isso aqui é muito importante. E aqui a gente vai falar de uma situação onde o piloto já deixou a velocidade cair e chegou numa situação limite, onde ele já está perdendo o controle, né? Não é para a gente deixar o avião voar perto daquela radial vermelha da VMCA. Mas existe a capacidade de controlar ou de recuperar o controle, e é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. O que acontece normalmente? Quando o avião está nessa condição de perda de controle, aqui a gente simulando que o avião perdeu o motor esquerdo, o motor de dentro aqui da curva, as respostas que os pilotos implantam ou implementam, as respostas instintivas, elas são incorretas. Vamos explicar como é que isso funciona. Normalmente, o piloto percebe o rolamento antes de perceber a guinada. Então, como é que ele faz? Ele reage com o uso do aileron. Reagindo com o uso do aileron, a gente já comentou, ele aumenta o arrasto na asa de dentro. Aumentando o arrasto na asa de dentro, ele aumenta o efeito de guinada e só piora a condição de perda de controle. A segunda reação comum, como o avião está com tendência de cair o nariz, é o piloto puxar o nariz para manter a altitude. Quando ele puxa o nariz, ele permite uma diminuição da velocidade, e com a diminuição da velocidade, você tem perda de autoridade do leme direcional, que é um outro aspecto que é importante para a retomada do controle. E o terceiro aspecto, quando o piloto percebe o avião curvando, guinando, caindo o nariz e perdendo velocidade, é aplicar potência. Então, quando você tem um motor inoperante e você aplica potência máxima no motor que está operacional, você aumenta a assimetria de tração e só piora a condição. Então, as ações instintivas para recuperar o controle por perda por VMCA, que é contrariar o rolamento com o aileron, puxar o nariz e aplicar potência, são 3 ações, 3 procedimentos que pioram a condição de perda de controle. Então, o piloto tem que aprender a fazer a recuperação de uma forma consciente, de uma forma treinada. Quais são as ações que eu preciso aplicar para recuperar o controle no caso de uma perda por VMCA? Primeiro, contrariar a guinada com o uso do pedal, né? Já falamos aqui diversas vezes, desde o início da apresentação, a importância de você estar preparado para aplicar o pedal em grandes amplitudes, dependendo da tendência de guinada que o avião tiver. Se você já está perdendo o controle por VMCA, provavelmente você vai ter que aplicar o pedal no batente para tentar recuperar o controle. A segunda coisa, baixar o nariz para ganhar velocidade, e ganhando velocidade você aumenta a autoridade do leme direcional e tem maior probabilidade de ganhar o controle. Se essas duas ações não forem efetivas, a última ação, o último recurso, é reduzir a potência do motor operante. Ao reduzir a potência do motor operante, cessa de existir a velocidade mínima de controle. A velocidade mínima de controle só existe porque a gente tem assimetria de tração. Quando eu reduzo a potência do motor que está operando, eu não tenho mais assimetria de tração e o meu avião vira um avião, um planador, que eu tenho agora autoridade normal em todos os controles. Ah, mas se eu tiver a baixa altura, eu vou reduzir a potência do motor? Sim. É melhor eu reduzir a potência do motor operante e me comprometer com um pouso forçado com asas niveladas do que eu manter a potência do motor bom e atingir o solo com um avião sem controle, porque isso, 99% dos casos, vai resultar num acidente fatal. Então, lembrem disso aqui, essas reações instintivas, essas que a gente faz por instinto, em função do comportamento do avião, elas são incorretas. A gente precisa pensar e praticar e repetir, pelo menos mentalmente, essas reações aqui para a gente estar preparado para elas acontecerem. Então, o piloto deve conhecer a VMCA e as suas variáveis da mesma forma que ele conhece a velocidade de stall. Passado o aspecto de controle, vamos falar um pouquinho de desempenho. Uma segunda causa frequente de acidentes com avião bimotores é o piloto tentar extrair do avião um desempenho para qual ele não foi certificado. Então, a gente vai falar aqui de requisitos de homologação, qual o desempenho que o meu avião pode fornecer, o que eu faço na decolagem, o que eu faço na descida.